Pai do Senhor, aos irmãos que estão vendo esse vídeo, receba a paz do Senhor, que Deus te abençoe seu lar e toda a sua família. Estou aqui para falar do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e versículo 1 que diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, seu servo. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo que Jesus revelou para João. Jesus disse para João: João, o que você vê, escreve e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, ou seja, aos 7 pastores que estão na Ásia Menor. O livro de Apocalipse, ele não só fala das 7 igrejas da Ásia, mas ele também fala a visão de Cristo, capítulo 1, versículo 9, visão do trono no céu, capítulo 4, versículo 1, o livro e o cordeiro, capítulo 5, versículo 1, o selo, capítulo 6, versículo 1, a grande multidão, capítulo 7, versículo 9, as duas testemunhas, capítulo 11, versículo 1, a mulher e o dragão, capítulo 12, versículo 1, a queda de Babilônia, capítulo 18, versículo 1, os 1000 anos, capítulo 20, versículo 1, o julgamento dos mortos, capítulo 20, versículo 11, o novo céu e a nova terra, capítulo 21, versículo 1, Jesus breve virá, capítulo 22 e versículo 7. É claro que o livro de Apocalipse ele fala também de outros assuntos, fala de anticristo, fala da guerra que houve no céu, fala da grande tribulação, o que vai acontecer com os que foram salvos, o que vai acontecer com aqueles que ficarem aqui após após o arrebatamento. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João. Foi escrito no ano de 90 a 96 depois de Cristo. Mas afinal, quem foi João? Quem foi esta pessoa chamada João que escreveu essas revelações do livro de Apocalipse? A Bíblia chama João de discípulo amado ou discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21 e versículo 20. João capítulo 21 e versículo 20. Diz assim, João capítulo 21 e versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recoltrara também sobre o seu peito, e que dizia, Senhor, quem há que há de trair? João também ele era um dos mais achegados e mais próximos discípulos do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 37 do livro de Marcos, capítulo 5, versículo 37 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 37, diz assim: E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e a João, irmão de Tiago. Esses três eram os mais achegados, os mais próximos, discípulos do Senhor Jesus. João ele era tão achegado e tão próximo de Jesus que ele acompanhou toda a agonia de Jesus no Getsemane. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 e versículo 33. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo de número 32 e versículo de número 33. Diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Esses três eram os mais achegados, os mais íntimos, os mais próximos discípulos do Senhor Jesus. Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos, que Judas, a qual o traiu com um beijo, para que os romanos reconhecessem que era Jesus, que era o prisioneiro que iria ser preso, e todos os discípulos fugiram nessa ocasião, menos João. João ele permaneceu lá e não fugiu por ocasião da prisão de Jesus. Jesus confiou em João para que ele cuidasse de sua mãe após a sua crucificação. E disse para Maria que João era o seu filho
na cruz do Calvário e que Maria era mãe de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27. Capítulo 19, versículo 25 e versículo 27 até o 27 do Evangelho de João. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Além disso, quando João ficou sabendo da ressurreição do Senhor Jesus, ele correu apressadamente ao sepulcro para ver se Jesus tinha sido ressuscitado. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 4, que diz: E os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Jesus ele falou para João que ele não iria morrer como mártir da igreja. Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 22. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22, que diz: E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. A Bíblia deixa claro que João possuía um temperamento forte. E ele era chamado, irmão, de filho do trovão. Mateus capítulo 3 e versículo de número 17. Ele queria impedir que outros pregassem e expulsassem demônios em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 39, que diz: Jesus, porém, disse-lhe: não lhe proibais que ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Queria fazer fogo do céu descer para queimar os samaritanos. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Livro de Lucas, capítulo 9 e versículo 54. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54, que diz: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disse ao Senhor: Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha só o temperamento forte que este homem possuía no seu coração. João, ele andou com Jesus. João, ele acompanhou todo o ministério de Jesus. Viu Jesus pregar, viu Jesus ensinar, viu Jesus fazer um milagre, ressuscitar uma pessoa. E ele aprendeu de Jesus 3 lições que toda a pessoa, que todo aquele que conhece Jesus aprende. É impossível uma pessoa que comete tudo quanto é tipo de pecado, porque a Bíblia fala, e a partir do momento que ele conhece Jesus, ele fica nessa prática pecaminosa. Porque a partir do momento que eu conheço Jesus, o meu temperamento forte muda. E eu aprendo 3 lições que João aprendeu. João, ele aprendeu a ser manso, a amar e também a ser humilde. Essas 3 lições todo cristão deve aprender: a amar, a ser manso e a ser humilde. João não morreu como mártir da igreja. Ele morreu de enfermidade e morreu em avançada idade. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do templo no ano de 70 depois de Cristo. Nesse ano de 70, o imperador romano, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, o imperador romano ele invadiu Jerusalém, saqueou todo o ouro,
tudo que dava lucro ali, queimou a cidade e destruiu o templo nesse ano de setembro. E João viu tudo o que o imperador romano tinha feito com Jerusalém. João pregava e ensinava sobre Jesus Cristo. E o sistema religioso não gostava da pregação e dos ensinamentos de João. Então eles fazem uma reunião para matar João. Assim ele deixaria de pregar e ensinar sobre Jesus Cristo. O sistema religioso naquela época era saduceus, fariseus e escriba. João ele foi convocado para Roma para ser julgado pelo imperador romano. E ali nós vemos na Bíblia que outros personagens foram para Roma para ser julgado pelo imperador ou governador de Roma, que foi Pedro e também foi Paulo. Tito Flávio Domiciano, ele era o governador, ele era o imperador naquela época. E ele iria julgar João. Esse Tito Flávio Domiciano foi um dos que mais perseguiram e assassinaram os cristãos. Os que mais perseguiram e assassinaram os cristãos naquela época foram Tito Flávio Domiciano e também Nero, um dos mais conhecidos como perseguidor da igreja. O sistema religioso apresentou diante do governador de Roma falsas testemunhas para matarem João, para condenarem João. Então a morte de João foi ordenada segundo a tradição. João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente quente. É impossível uma pessoa sair viva de um caldeirão de óleo fervente quente, porque o óleo fervente ele vai queimar a pele, vai derreter a pele e a pessoa não vai aguentar a temperatura e vai morrer. Diz a história que Deus deu um grande livramento para João. E quando jogaram ele ali no óleo fervente quente, nada aconteceu com ele. Ele não queimou sua pele, não derreteu sua pele, nada aconteceu com ele. Então o imperador, vendo a situação, vendo o que aconteceu com João, que nada tinha acontecido com ele, envia ele para a ilha chamada Ilha de Patmos. Nesta ilha de Patmos tinha uma prisão. E nesta prisão tinha os mais perigosos criminosos da época. Então João ele correu um grande risco de ser assassinado por um desses criminosos, por ser espancado, ser até mesmo morto por um desses criminosos. E na ilha de Patmos, Jesus começa a revelar para ele o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1 diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao teu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, seu servo. Então a gente vê aqui 3 pessoas que ajudaram na revelação de Jesus Cristo. A gente vê Jesus Cristo, a gente vê Deus e a gente vê também o anjo. Jesus revelou, Deus entregou para o anjo e o anjo entregou para João. Então, a Bíblia diz das coisas que brevemente devem acontecer. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer, vai suceder. Estou pregando que a grande tribulação já ocorreu e o anticristo já passou pela terra. Isso é antibíblico. A grande tribulação não ocorreu, o anticristo não passou ainda pela terra. Vai ocorrer a grande tribulação ainda. E o anticristo vai passar pela terra. As coisas que brevemente devem acontecer. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.